Nós vivemos a era dos nervos à flor da pele. Nós sofremos hoje de uma doença chamada doença da pressa. Tudo tem que ser rápido e tudo tem que ser para agora. A impaciência cega. Ela tira o nosso autocontrole, tira o nosso senso crítico. E quando nós caímos em si, o estrago já está feito. Uma das características do servo do Senhor é ser paciente. Se você for paciente em um momento de raiva, você escapará de 100 anos de arrependimento. Um punhado de paciência vale mais do que um monte de cérebros. Então, gente, sejam pacientes. Nesses dias pandêmicos que nós estamos vivendo, muitas virtudes foram aprimoradas em nós. Mas também é bom a gente considerar que muitas outras virtudes elas foram desaparecendo em nós. Pessoas que foram, neste tempo pandêmico, tocadas, sensibilizadas e se tornaram solidárias. Muita gente aprimorou o seu cuidado para com o próximo, muita gente aprimorou o seu cuidado para com a sua família, ressignificou muitos valores. Algumas pessoas conseguiram até melhorar o seu autocontrole neste período tão complicado que nós vivemos no Brasil e no mundo. Mas também houve, gente, muitas pessoas que adoeceram mentalmente, a ponto de amargarem a vida. Gente que, além de perder as virtudes que tinham, desenvolveram problemas que outrora não tinham, comportamentos que antes não tinham. Mas neste ganha, neste perde, neste altos e baixos emocionais que nós vivemos nestes dias, há uma virtude que vem se desintegrando no nosso interior. E esta virtude se chama paciência. Mas antes de entrar no assunto em si, eu gostaria de ler um trecho das Escrituras, aliás, 2 trechos das Escrituras com você, a Escritura Bíblica, e eu gostaria de que você lesse comigo esse momento. Efésios capítulo 4, verso 2, olha o que Paulo disse aos nossos irmãos de Éfeso. Sejam pacientes ou longânimo uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês. O segundo texto é 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 14. Lá no finalzinho do verso, Paulo diz assim aos irmãos de Tessalônica, sejam pacientes para com todos. Bom, nós lemos estes 2 textos para que, antes de tudo, nós tenhamos uma consciência de que a Bíblia recomenda sermos pessoas pacientes. Isso é uma recomendação das Escrituras. As Escrituras não só recomendam, mas também revela que a paciência é uma virtude de todo discípulo de Jesus. Mas aí fica uma pergunta. Quem aqui já não perdeu a paciência sequer uma vez na sua vida? Nesses dias nós podemos até dizer, quem aqui não perde paciência todo dia? Até porque hoje nós vivemos a era dos nervos à flor da pele. Então nós estamos faiscando, soltando faísca para todo lado o tempo todo, em cima de todo mundo. Isso se dá porque nós sofremos hoje de uma doença chamada doença da pressa. Tudo tem que ser rápido e tudo tem que ser para agora. Nunca se viu tanta gente irritada com tudo e com todos. Então, gente, não trabalhar esta virtude chamada paciência em nós gera uma extrema dificuldade para vivermos em paz e vivermos em paz consigo mesmo e com os outros. Porque a impaciência não respeita os processos, ela não respeita o tempo das coisas. Aí a vida passa a ficar insuportável, deprimente, porque nos esquecemos que tudo nessa vida leva tempo.
Salomão disse no Eclesiastes, no capítulo 3, esse texto eu sei que você conhece, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para tudo. Ou seja, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa vida que nós levamos, pessoal, de fast food, de comida rápida, essa geração que quer tudo pro agora, terá sérios problemas quando chegar no futuro. Porque na pressa, as pessoas vão atropelando tudo o que vê pela frente com um discurso de que eu não posso perder tempo. Então, vão passando por cima de tudo e por cima de si mesmo e vão se adoecendo porque vão alimentando o oposto da virtude e paciência, que é a impaciência. Aí tudo que faz vira fogo de palha. Até queima, até tem algum tipo de resultado, mas logo se apaga. Tem gente que plantou ontem e hoje já está revirando a terra porque o fruto não apareceu. Quer a todo custo adiantar os processos. Gente que faz de tudo para que o que é para acontecer daqui a alguns dias aconteça para ontem. Mas eu aprendi uma verdade que você precisa aprender também, se ainda já não aprendeu. Quem não tem paciência paga juros. E por vezes paga juros altos. Quer um exemplo? Aquelas pessoas que não têm paciência de guardar um dinheirinho para comprar um veículo. Essas pessoas fazem o quê? Por não ter paciência, elas vão lá e compram um veículo com dinheiro emprestado. Ou seja, elas vão lá e pagam juros. Porque antecipar projetos é pagar juros. E às vezes paga o veículo 3 vezes mais o valor. Adiantar os processos pode nos custar muito caro. Porque todo processo, principalmente o existencial, exige tempo. Não é da noite para o dia, não. Imagina a educação dos seus filhos, por exemplo. Haja paciência para educar filho. Eu e a Fê ainda não temos filhos, mas nós temos aqui um cachorrinho. Eu me lembro quando ele chegou em casa e nós começamos a educá-lo porque ele fazia suas necessidades fora o tempo todo. Então nós tivemos que ter muita paciência com o cachorrinho para que ele fizesse as necessidades no lugar que tem que ser feito. Até que um dia ele conseguiu, mas se nós não tivéssemos paciência para educá-lo, ele não estaria aqui hoje. Porque a obediência ela não é imediata, principalmente de um filho. Leva tempo e você que é mãe e pai sabe disso. Augusto Cury diz que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. E você pensa que na espiritualidade é diferente? Na espiritualidade, a pedagogia dos processos é a mesma. Paulo um dia disse ao seu filho, chamado Timóteo, seu filho na fé, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 24, que uma das características do servo do Senhor é ser paciente. Ou seja, é espiritual ser paciente. Gente, até para pregar o evangelho precisamos ser pacientes. Porque pregar o evangelho sem paciência nos torna ditadores da religião. Porque sem percebermos, acabamos enfiando goela abaixo o reino de Jesus nas pessoas. Uma das metáforas que Jesus usou para descrever o reino de Deus foi de uma mulher que misturou fermento na farinha até ela levedar, ou seja, até ela crescer. Até o reino de Deus, segundo Jesus, cresce em nós no dia a dia, respeitando o tempo de maturação. É como disse Confúcio, transporte um punhado de terra todos os dias, que você uma hora fará uma montanha. Fazer um pouco todo dia com paciência é muito mais eficaz do que fazer um monte de coisa sem respeitar os processos e o tempo de maturação delas. Você põe tudo a perder. Tem gente que só
é só passar por um momento de demora. Tem gente que é só demorar um pouquinho para as coisas acontecerem que já se irritam, já ficam bravos, já perdem a paciência. Aliás, ninguém perde a paciência, que paciência é uma virtude. É nós que nos perdemos nela. Paciência, gente, é esperar sem se irritar. E não é uma espera do verbo esperar. Paciência também é uma espera do verbo esperançar. É trabalhar pacientemente sem se irritar com o tempo ou a demora dos processos ou a demora da maturação das coisas. Ser paciente é importante porque, além de fazer respeitar o tempo das coisas, ela também nos ajuda a não desistir nos fracassos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos projetos você já desistiu porque não teve paciência para insistir no processo? Fala para mim. Só foi encontrar o primeiro obstáculo que eu sei, você já abandonou os projetos e foi fazer outra coisa. Ou não é assim que a gente faz? Gente, eu tive alguns amigos, por exemplo, que eram cantores, e eles abandonaram a música porque o primeiro lançamento não deu muito certo. Aí desistiram. Quanta gente já me procurou dizendo que queria pregar o evangelho, mas aí, quando leu o texto pela primeira vez e não compreendeu, abandonou o desejo de ser um pregador do evangelho. Quantos amigos músicos abandonaram a música porque tiveram dificuldade de encarar os estudos musicais e desistiram, impacientes, queriam aprender a tocar da noite para o dia. Eu falo isso porque gente paciente não desiste diante do fracasso, pessoal. Porque se não deu certo hoje, respira fundo, vai lá e tenta de novo. A paciência, ela é capaz de produzir em nós uma palavrinha que está na moda, resiliência. Isto é, paciência que nos dá a capacidade de encarar as adversidades com mais equilíbrio, com mais domínio próprio. Porque, gente, tentar burlar os processos, tentar burlar o tempo, a trajetória dos processos, ou desistir no primeiro fracasso, pode nos levar a uma atitude que ela é muito danosa para nós. Atitude essa chamada precipitação. Quem se precipita, costuma pular de precipícios. Quantas vezes você já machucou alguém com palavras, com atitudes, que se você respirasse mais 30 segundos, você não teria feito o que você fez? Fala para mim. E quantos filhos hoje, gente, sofrem devido à precipitação de seus pais? A paciência nos ajuda a colocarmos os pés no chão e não nos permite colocar os pés pelas mãos, como diziam os antigos, né? Não nos deixa inverter os valores das coisas. A Bíblia, por exemplo, registra inúmeras atitudes precipitadas que tiveram desdobramentos terríveis na história. Em 1 Samuel capítulo 13, por exemplo, a Bíblia diz que Saul estava se preparando para a guerra e ao mesmo tempo esperando o profeta Samuel vir para que eles fossem para guerrear e Samuel sacrificasse um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel demorou um pouco. Saul, então, impaciente, foi lá e sacrificou no lugar de Samuel, que era o sacerdote. Função que não era dele. Resultado, o texto diz que Deus o rejeitou. E sabe o que é mais impressionante no texto? O texto diz assim, que assim que Saul terminou de oferecer o sacrifício, o sacerdote, o responsável, chegou. Se Saul espera mais alguns minutos, ele não tinha feito a besteira que fez. Poderíamos também citar, lembram da história de Abraão e Sara?
que por uma precipitação, Deus diz para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, tua descendência será numerosa. Sara, quando ouve isso, ri, duvida e diz para Abraão, Abraão, eu sou estéril. Deita com a nossa serva e tem um filho com ela. E Abraão fez, se precipitou. A Bíblia diz que nasceu um filho, Ismael. Só que o filho da promessa não era Ismael. Era Isaque, que era filho literal de Sara. Resultado, você já sabe. A precipitação dos dois gerou conflito entre os irmãos. Conflitos estes que perduram até os dias de hoje. Gente, a impaciência cega. A impaciência, ela tira o nosso senso crítico. Ela tira o nosso autocontrole. E quando nós caímos em si, o estrago já está feito. Alguém até disse assim, ó, nós podemos até escolher as nossas decisões, mas nós não temos como escolher os desdobramentos delas. Então, gente, fique sobre vigia. Não se precipite, pelo amor de Deus. Tenha paciência, tenha cautela, para que você não cometa nenhuma loucura. O Provérbios, capítulo 14, 19 da Bíblia, escrito pelo sábio Salomão, o monarca, diz assim, ó, o paciente é grande em entendimento, mas o que é de espírito precipitado mostra a sua loucura. Há um provérbio holandês que diz assim, um punhado de paciência vale mais do que um monte de cérebros. Sabe aquela frase de traseira de caminhão assim, ó, que diz assim, ó, seja paciente no trânsito para não ter que ser um paciente no hospital? Então, este é o meu desafio hoje a você. Não só a você, esse é o desafio de Deus a nós. Sejam pacientes. Gente, vamos devagar, mas vamos sempre. Porque uma hora a gente chega no objetivo. Mas tenha paciência, tenhamos paciência. Mas sabe o que é mais delicado nessa conversa que nós estamos aqui tendo esta noite? É que o impaciente não perturba só a si mesmo. O impaciente também perturba quem está perto. Primeiro, o impaciente não ouve ninguém. Segundo, além de não ouvir ninguém, o impaciente só gosta de falar e quer que todos compreendam ele na hora ou ela na hora. Aí não tem quem aguente. Porque o impaciente é gente esquentada. E já dizia a sabedoria popular, quem é esquentado se queima por dentro e torra a paciência de quem está do lado de fora. Então, quando a chaleira estiver esquentando, quando você perceber que as coisas vão sair do controle, eu dou um conselho para você. Jogue no seu coração, dentro de você, um pouco da água da graça, para que esse fogo se abaixe. Para que o fogo apague no seu coração. Para que as suas emoções se acalmem. Olha, conte até 10. Se precisar, conte até 1000. Não deu, conte até 10.000. Tem um provérbio chinês, eu gosto muito de provérbio que está marcando na nossa mente. Ele não é bíblico, mas poderia ser. O provérbio diz assim, se você for paciente em um momento de raiva, você escapará de 100 anos de arrependimento. A paciência ela é tão importante, ela é tão fundamental na nossa estrutura, que ela é capaz de nos poupar até de doenças no corpo. Não sei se vocês sabem, segundo estudos científicos, pessoas impacientes desenvolvem com mais facilidade problemas de hipertensão e têm mais probabilidade de contrair doenças cardíacas. Além de desenvolverem dores de cabeça, estresse, ansiedade, pânico, instabilidade emocional e por aí vai. Então, gente, essa afobação em que nós teimamos em viver,
esse desejo incontrolável de querer tudo e viver tudo aqui e agora, não gera nenhum tipo de benefício em nós, não. Ela só vai nos adoecendo e judiando do nosso coração e nós vamos sofrendo dia a dia. Sabe por quê? Porque a paciência, primeiro, fundamentalmente, precisa ser uma virtude usada a favor de nós mesmos. Você é paciente com você mesmo? Porque se você não for paciente consigo mesmo, você não vai ser paciente com ninguém. Então estou aqui hoje para dizer para você, busque em Deus e permita que o Espírito Santo produza no seu interior esta virtude chamada paciência. Que não é só saúde para o seu corpo, mas principalmente é saúde para a sua vida espiritual. Então, gente, rogo-vos, irmãos, sejam pacientes. Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 4, Paulo disse que o amor é paciente. Você já leu esse texto? Isto é amável ser paciente. Até porque a paciência é uma evidência de uma fé madura em Deus. E isto mesmo que você ouviu. Paciência é fruto de uma fé madura no Pai. Tiago, no capítulo 1, verso 3, na sua carta, diz que a prova da nossa fé produz o quê? Paciência, ou perseverança em algumas traduções. O termo paciência e perseverança neste texto significa estabilidade, constância, durabilidade. Isso quer nos dizer que paciência traz para nós durabilidade, firmeza para a nossa estrutura. E isso significa que não somos facilmente abalados por qualquer circunstância ou situação. É por isso que o impaciente não tem firmeza. É por isso que o impaciente ele é tão instável. Tudo que o impaciente constrói não tem fundamentos, não tem firmeza, não tem durabilidade. O impaciente até constrói. O apressado até realiza, mas não dura por muito tempo. Porque só tem sustentabilidade quem é paciente. Jesus usou essa mesma metáfora ou essa mesma linguagem na parábola dos dois fundamentos, lá em Mateus capítulo 7, verso 24. Essa parábola diz que dois homens construíram uma casa. Você já conhece esta parábola. Aí Jesus disse que o prudente construiu a sua casa sobre a rocha e o tolo construiu sobre a areia. Os dois tiveram os mesmos resultados. Os dois construíram, os dois levantaram uma casa, edificaram. Onde está a diferença entre os dois? A diferença é que um homem foi prudentemente paciente em perfurar a rocha e bater e firmar as estacas para construir a casa bem fundamentada. Já o tolo, ele preferiu não perder tempo. Ele disse assim, eu não vou gastar meu tempo com fundamento. Então a impaciência dele o fez construir a casa rápido, mas fez construir sem alicerce, então ele foi na areia mesmo. Esse é o solo que tem aqui, vamos aqui mesmo. Então, gente, preste atenção no que eu vou dizer. O tolo não é aquele que não sabe construir. O tolo é aquele que constrói tudo com pressa por ser impaciente. Resultado? Jesus termina a parábola dizendo assim, que veio os ventos, veio chuva, bateu contra aquela casa, os rios vieram, judiaram dela, e a casa do impaciente, do apressadinho, desabou, segundo a Escritura. Aí Jesus termina dizendo assim, e grande foi a sua ruína. Nesta parábola, Jesus está se referindo sobre pessoas que ouvem
e praticam a palavra ou não praticam a sua palavra. Por isso que nós falamos que paciência é um ato de obediência ao que Deus disse. Porque o contrário, a impaciência, também é fruto de uma falta de entendimento do Evangelho de Jesus. Nós lemos aqui a recomendação de Paulo aos Tessalonicenses: sejam pacientes. Então é verdade aquele ditado popular que diz assim, ó, a pressa é a inimiga da perfeição. E o significado da palavra paciência, ela é oriunda de longanimidade. Isto é, uma pessoa paciente é uma pessoa de ânimo longo, de ânimo duradouro. Este é o paciente. A paciência produz estabilidade duradoura. Por isso que Jesus diz: a chuva, o vento, os rios que bateram na casa do que era prudente, que pacientemente construiu, bateu as estacas, ela permaneceu firme. Ela é duradoura. Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, 22, Paulo coloca a paciência na categoria de fruto do Espírito, gente. Vejam a importância desta virtude em nossas vidas. É certo, eu não vou aqui desconsiderar que existem muitas técnicas que melhoram a nossa paciência. Ou não? Claro que sim. Existem muitas técnicas que desenvolvem e melhoram o nosso domínio próprio, a nossa capacidade de autocontrole. Lógico que tem. Mas segundo Paulo, a verdadeira paciência é fruto de uma ação de Deus no nosso coração, é fruto do Espírito. E este fruto se dá pela compreensão do Evangelho, da palavra de Deus. Quanto mais conhecemos os desígnios do Pai, quanto mais conhecemos as suas vontades, quanto mais conhecemos os seus cuidados, mais paciência vamos adquirindo nessa caminhada com Deus e com os nossos irmãos. Então eu vou insistir aqui hoje. Gente, sejam pacientemente perseverantes e firmes no Evangelho de Jesus. Porque para o paciente, segundo o Evangelho, nada demora. Tudo acontece no seu devido tempo. Então, sejam pacientes.